Irmãos, irmãs, abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Para quem está nos visitando, nós estamos já há algum tempo caminhando uma jornada junto com o livro de Atos. Então nós estamos aos domingos avançando um pouco mais nesta história, neste livro histórico fundamental, necessário para a igreja. Ele conta os primeiros dias e os primeiros anos da igreja, e precisamos conhecer este livro e, através do conhecimento, aprender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Algumas orientações. Então, nós vamos ler todo o capítulo, Atos capítulo 12, não é um capítulo grande, são 25 versículos. Eu peço a você, queridos, que fique atento à leitura, mantenha a sua Bíblia aberta e mantenha a sua atenção. Eu sei que por vezes somos tentados a nos levantar por um costume apenas, não por uma necessidade. Se este for o caso, se mantenha firme, se mantenha ligado àquilo que está sendo ministrado nessa noite, pois é a palavra de Deus. Eu estarei lendo, nós temos diversas versões, então eu peço que você acompanhe a leitura. E o texto diz o seguinte: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo isso que agradava os judeus, perseguiu, mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardar. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava aguardando na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormiu entre 2 soldados, preso com suas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias, e ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo se era real ou se estava tendo uma visão. Ele pensava que poderia ser uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Saindo pela rua, logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam orando. Quando ele bateu a porta da frente, a empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdadeiramente. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o havia tirado da prisão, e acrescentou: anunciem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma série de divergências entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimento do país do rei. Em dia designado, Herodes vestiu os seus trajes reais, assentou-se no trono, dirigiu-se palavras, e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes,
por ele não haver dado glória a Deus, e ele foi comido de vermes e morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão. Voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós te agradecemos por sua palavra e pedimos a iluminação do seu Espírito Santo sobre esse texto, Pai. Não somos aptos, inteligentes, Pai, a entender a profundidade da doutrina, mas pedimos que o próprio autor, aquele que soprou, aquele que inspirou, possa nesta noite nos ensinar, possa nesta noite revelar, iluminar esta palavra aos nossos corações. E tendo esta palavra iluminada em nossas mentes e corações, ela possa transformar as nossas vidas, converter, fortalecer, curar nossas almas feridas, entristecidas. Isso é o que nós te pedimos, Pai. Nos convença do pecado, justiça e juízo pelo poder do Espírito e da palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Estamos avançando nessa jornada e caminhando um pouco mais no livro de Atos. E nessa noite nós vamos pensar sobre o triunfo da soberania de Deus sobre os reis da terra. Deus, ele é soberano e ele sempre irá triunfar. Quando nós olhamos para o início desse texto, nós vemos a situação em que a igreja estava. Se você esteve aqui semana passada, ou se você ouviu pela internet a pregação do João, a pregação termina dizendo que houve uma fome muito grande na terra, e igrejas então faziam ofertas e enviavam essas ofertas à igreja de Jerusalém. E por este tempo, é assim que começa o capítulo 12, né? Por este tempo de fome, por este tempo de lutas, também era um tempo de perseguição à igreja. E aí nós olhamos para esta situação, e pensando nessa situação, me veio à mente, irmãos, uma frase que a gente ouve muito aqui no Brasil. Muitas vezes ela é aplicada ao Rio de Janeiro e às vezes ao Brasil, que é: o Brasil não é para amadores, ou o Rio de Janeiro não é para amadores. Por quê? Porque nós vivemos em um circo de absurdos. O nosso país, a gente vive um circo de absurdos, e por vezes temos a impressão de que em determinados momentos a maldade está vencendo a batalha. Em alguns momentos nós olhamos para a perversidade, para a corrupção, a arrogância dos homens, a violência, o jeitinho brasileiro. Homens maus aprontam, mas escapam ilesos e por vezes com a popularidade nas alturas. É fácil nessas horas nós nos perguntarmos: aonde está Deus? Por que Ele permitiu que este mal aconteça? Como é que algum bem pode resultar de uma maldade tão horrível? E com certeza você já se fez essas perguntas. E é exatamente este o caso de Atos capítulo 12. A maldade de um homem parece prevalecer. Nessa ocasião, neste tempo, Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Você vê que a disposição de Herodes em prender aqueles que seguiam o caminho era maltratar. Irmãos e irmãs, olhe para essas páginas, olhe o drama sombrio que vai se desenrolando no início do capítulo 12. Um rei, o rei Herodes Agripa I, um homem vaidoso, um político, decide agradar os judeus. E como ele quer agradar os judeus? Dando pão, diminuindo os impostos, não perseguindo a igreja. Qual o resultado imediato então desta perseguição? O terror atinge o coração da comunidade da fé. Eu acho que vale a pena só nós esclarecermos rapidamente. Nós temos pelo menos 3 Herodes na Bíblia. Herodes era um termo, né? Era um título, assim como César, assim como Faraó. Nós tivemos Herodes o Grande, rei dos judeus, que era o Herodes da época em que Jesus ainda era um bebê, aquele Herodes que perseguiu e tentou matar Jesus. Nós temos Herodes Antipas, que aí já era o que estava governando quando João Batista e Jesus estavam em seu ministério, foi aquele que mandou matar João Batista. E agora, né, anos depois, nós temos Herodes Agripa I. Este homem quer agradar o povo judeu, e então ele decide
perseguir, prender e maltratar a igreja. A grande questão é que aqui no capítulo 12, o cristianismo já não é mais um movimento pequeno, já não é mais aquele grupo de judeus que estavam em Jerusalém, lá em Atos capítulo 2, tomou uma proporção grandiosa, e agora, vimos semana passada, não somente os judeus, mas agora os gregos, os gentios, os bárbaros, todos estavam ouvindo o evangelho e se entregando a Cristo. Então o movimento ele já era grande, ele estava tomando o Império Romano. E o evangelho, quando é pregado, e a igreja, quando serve ao Senhor com fidelidade, ela incomoda o mundo. Herodes se incomodou e decidiu então perseguir. O evangelho incomoda, irmãos. O evangelho ele incomoda porque ele vai contra toda essa cultura, não só a cultura de Herodes, a cultura do primeiro século, mas a cultura em que nós vivemos. O evangelho continua confrontando essa cultura pecaminosa. Herodes então, que é talvez a face do poder político, querendo ser popular, se torna violento, perseguindo a igreja. Além de prender e maltratar, o que ele faz? Ele pega um apóstolo, o apóstolo Tiago, e ele manda decapitar Tiago. Tiago morre através da espada. Não satisfeito, agora ele lança a mão de Pedro, o líder dos apóstolos, e ele prende Pedro, o aparente líder desse movimento. Talvez tratando desta questão de perseguição tão ferrenha e motivações tão cruéis do coração, você pense assim: ah, pastor, mas essas questões elas estão aqui nas páginas da Bíblia. Talvez você feche os olhos para algumas realidades, mas eu gostaria que você ouvisse neste momento não só as realidades antigas, mas as realidades atuais. Os números que eu vou falar aqui, você pode facilmente, através de uma pesquisa simples, missões portas abertas. Se você colocar missões portas abertas e o relatório do ano de 2025 até agora, nós vamos nos deparar com os seguintes números: cristãos perseguidos no ano de 2025, mais de 380 milhões de cristãos. Irmãos, eu não tenho ideia, eu não tenho como mensurar o número de 380 milhões de pessoas. Eu poderia pensar em 380 pessoas que talvez iriam encher esse espaço que nós estamos aqui, mas para tentar, e nós que somos do Rio de Janeiro, para tentar facilitar uma visualização, Maracanã, estádio, 78 mil pessoas cabem dentro do Maracanã, um pouco mais de 78 mil pessoas. Se nós fôssemos encher o Maracanã com o número de cristãos perseguidos, nós iríamos encher o Maracanã mais de 4 mil vezes. Mais de 4 mil vezes. 380 milhões de cristãos perseguidos. Para cada 7 cristãos. A cada 7 cristãos, um está sendo perseguido hoje no mundo. Mortos, 2025, 4.476 irmãos nossos mortos. Edifícios e igrejas atacadas, mais de 14 mil edifícios e igrejas foram atacados. Cristãos presos e detidos, mais de 183 mil. Cristãos sequestrados, cerca de 10 mil. Cristãos forçados a fugir, mais de 180 mil cristãos. Agora, 30 pastores de uma igreja chinesa foram presos por não pregar de acordo com as diretrizes do governo. E também, quando olhamos para a Nigéria, vemos um grupo chamado Boko Haram, que este ano já matou mais de 7 mil cristãos, e que desde 2009 já matou mais de 52 mil nigerianos. Sabe qual é a grande questão, irmãos? Nós estamos discutindo bobagens, enquanto os nossos irmãos estão morrendo pelo Evangelho. A gente está discutindo as cores de nossa parede, a gente está discutindo se a gente coloca a guitarra com distorção ou não, a gente está discutindo se a gente troca ou bota um ar-condicionado de 60 ou de 80 mil. Eu não estou dizendo que essas não sejam discussões legítimas, o que eu quero dizer é que não deveriam ser as nossas prioridades.
Sabe qual é o grande problema? É que a gente olha para Atos 12 e a gente vê que a perseguição foi há muito tempo atrás. E a gente pensa, a sociedade evoluiu, pastor. O homem está melhor, o homem está agora mais civilizado. Não, irmãos. Cristãos continuam sendo perseguidos, cristãos continuam sendo mortos. Estamos orando aqui, oramos, mas fazemos ainda muito pouco. Fazemos ainda muito pouco. E talvez com o sentimento de que essas questões nunca chegarão aqui. Não se engane, um dia seremos nós. Não tenha qualquer engano com relação a isso. Um dia seremos nós. Esta é a situação do mundo. O Evangelho continua sendo perseguido. O Evangelho continua incomodando os poderosos deste mundo. O que Herodes então faz? Já disse aqui, mata a espada Tiago. Tiago, ele é o irmão de João. Se você já leu os evangelhos, você vai lembrar que esses dois jovens eram chamados de filhos do trovão. Eles eram amigos íntimos de Jesus. Eles eram daquele círculo íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João. É esse Tiago que andava muito próximo a Jesus, filhos de Zebedeu. Passaram então esses 3 anos em contato direto com Jesus, participando desse núcleo íntimo. Agora pense na esperança, pense nas conversas de João e Tiago, os irmãos. De repente, no final de um dia, onde eles pregaram o Evangelho, e eles estão ali planejando expectativas tremendas e dizendo, olha, como Deus vai nos usar na pregação, aonde nós chegaremos com a pregação. Havia expectativas e esperanças, haviam sonhos de como Deus usaria a vida deles para espalhar o Evangelho até os confins da terra. Mas agora Tiago, de repente, foi brutalmente assassinado. Tiago assim tornou-se o primeiro apóstolo a perder a vida, o primeiro mártir apostólico, o primeiro apóstolo a morrer, e o único citado no Novo Testamento foi Tiago. E muitos de nós, lendo esse registro e vendo, a expectativa, pensando na expectativa e sonhos deste jovem, muitos podemos perguntar, por quê? Por que as coisas aconteceram assim? Por que Tiago morreu? Tiago está morto, irmãos, sem aviso, sem resgate. Um dos filhos do trovão, um dos pilares da igreja, o homem que viu Jesus transfigurado, está morto. E a igreja, sem dúvida, está estremecida. Eles se perguntam então, aonde está Deus que prometeu que as portas do inferno não iriam prevalecer? Herodes, vendo que a perseguição agradava o povo, vendo que o povo ficou feliz com a morte de Tiago, agora prende Pedro, estende a mão sobre Pedro. Herodes está confiante, irmãos. Herodes está confiante. Ele está com a popularidade em alta. Ele tem soldados. Herodes tem correntes. Herodes tem muros reforçados. Herodes tem a autoridade de Roma. Herodes pode prender e pode matar os cristãos. Ele acredita que o destino de Pedro está nas mãos dele, e ele inclusive marca o dia para poder julgar e também matar Pedro. O destino do movimento, o destino dos cristãos, o destino do caminho, Herodes acredita que está em suas mãos. Mas a glória de Deus, meus irmãos, ela brilha mais intensamente contra o fundo escuro da perseguição e da oposição humana. Este capítulo não é sobre a força que Herodes tem. Este capítulo também não é principalmente sobre a fuga de Pedro. Este capítulo é sobre a majestade implacável de Deus. Este capítulo é um testemunho de que o reino de Deus não pode ser aprisionado. O reino de Deus não pode ser derrotado pelo poder da arrogância humana. Mas você vai me dizer, pastor, Tiago está morto. Como assim a morte de Tiago não é uma derrota para a igreja? A morte de Tiago não é uma derrota para a causa do Evangelho? E eu pergunto a você, eu devolvo essa pergunta a você: a morte é uma derrota? A morte é uma derrota? Ah, irmãos, a morte para nós não é um terror. A morte não é um inimigo, não para nós, os servos do Senhor. A morte não tem mais poder de nos amedrontar, porque Cristo venceu
a morte. O Evangelho, ele precisa reformar, o Evangelho precisa transformar a nossa visão da morte, porque muitos ainda que seguem ao Senhor, têm medo da morte. Talvez você tenha medo da morte, você tenha medo de morrer, você tenha medo de atravessar o véu. Há pouco tempo eu reassisti um filme chamado O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, e tem um livro também, e ele é muito bom. Talvez você já tenha lido ou assistido os filmes, mas no momento de uma batalha, e da última grande batalha, estão ali Gandalf, um sábio, e ele está diante da batalha com o seu companheiro, um pequeno, no contexto, um pequeno hobbit, quase um anãozinho, está ali do lado dele. A batalha está praticamente perdida, e então aquele jovem olha para o sábio e diz o seguinte: eu não pensei que o fim seria assim. E de repente então o sábio dá uma resposta a ele e diz: o fim? Este não é o fim. A morte é apenas um outro caminho que todos nós temos que tomar. A cortina cinza deste mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. E aí você vê praias brancas e o além, e os campos verdes longínquos sobre um belo amanhecer. E então o companheiro diz: não é tão ruim então. E ele diz: não é. Claro que para nós a morte é algo ainda muito mais grandioso, porque além do véu, e quando as cortinas se enrolarem, e os campos, e esses campos eles se apresentará diante de nós Cristo o vencedor. O Cristo vencedor estará diante de nós, queridos. Então a morte não é uma derrota, e a morte não é o fim, mas a morte é o começo. A morte é a libertação total do domínio do pecado. A morte é a libertação total das tentações, é o cessar das dores e das lágrimas, é a glorificação, é a coroação dos filhos de Deus, é o caminho do encontro com o nosso Senhor Jesus. Ele está ali após o véu, do outro lado da cortina deste mundo, e ali nós encontraremos com o nosso amado Salvador. A morte, portanto, não é o fim. Então não ache que o Evangelho e a causa do Evangelho sofreu uma derrota com a morte de Tiago. Tiago estava apenas voltando para casa. Tiago estava apenas tendo o privilégio de ser o primeiro apóstolo a se encontrar com o seu Senhor. Mas olhando então para o resto do texto, nós vamos ver a beleza da soberania de Deus em 3 atos, e o primeiro deles, o poder que desafia as correntes. Herodes prende Pedro e coloca então 16 soldados para guardar Pedro. Pedro tinha um histórico terrível, queridos, para aqueles que queriam prender ele, porque Pedro já havia fugido da prisão. Na verdade não fugido, né? Pedro foi liberto da prisão. Então não foi a primeira vez. Agora o que Herodes faz, sabendo que Pedro, há anos atrás, ele foi preso e de repente foi solto milagrosamente? São 16 soldados, 4 soldados por quarto de serviço. Então ficavam 4 soldados, 2 acorrentados com Pedro, 2 na porta da cela. Passavam-se então 4 horas, vinham mais 4, 2 acorrentados a Pedro, 2 para que Pedro não fugisse, para que não houvesse a possibilidade de Pedro fugir. O muro era forte, as correntes eram seguras, e a morte de Pedro estava próxima. Herodes sairia vitorioso e orgulhoso por sua obra. Mas do outro lado, irmãos, havia algo que Herodes não estava contando. Havia algo que não estava nos planos de Herodes. O que tem do outro lado? A igreja. A igreja estava do outro lado. A igreja estava do outro lado. E o que a igreja estava fazendo? A igreja estava desesperada. A igreja estava se armando. A igreja estava criando um plano para miraculosamente invadir, matar os soldados, soltar Pedro. Não, a igreja estava orando. A igreja de Jerusalém fragilizada, a igreja de Jerusalém precisando receber ofertas de outra igreja porque estava empobrecida, vivendo dificuldades terríveis. A igreja de Jerusalém frágil, necessitada, sem poder político, sem recursos, sem soldados, sem espada.
O cenário pode parecer desesperador, uma briga completamente desproporcional, mas brigas desproporcionais podem ter finais surpreendentes. Quando pensamos em brigas desproporcionais, facilmente nos lembramos de um menino que um dia entrou no campo de batalha e derrotou um gigante. Mas o que é a igreja? Essa igreja frágil, necessitada, que não tem os poderes deste mundo. O que essa igreja ela deve fazer em momentos como este? Como a igreja resiste a momentos de dificuldades? A igreja de Cristo tem a maior e mais poderosa de todas as armas. A igreja tem a oração. De um lado temos Herodes com todo o poder de Roma, e do outro lado nós temos a igreja que ora, uma igreja que clama, e o texto diz que ora incessantemente a Deus em favor de Pedro. A oração é a declaração de dependência mais ousada do universo. Orar é reconhecer: eu não consigo. Orar é reconhecer: eu não posso, eu não sou bom o suficiente, eu não sou forte o suficiente, eu não tenho os recursos necessários. Orar é estar completamente dependente de Deus. A oração é o reconhecimento de que, embora a situação possa parecer impossível para nós, não é impossível para Deus, para aquele que nos criou. Nenhuma prisão, irmãos, nenhuma barreira, nenhum problema ou dificuldade pode atrapalhar Deus de salvar a vida de seus servos. Se Ele quiser libertar, se Ele quiser socorrer, Deus nos acha aonde nós estivermos. Deus poderia ter poupado a vida de Tiago, e se estivesse sido a vontade dele, poderia ter deixado Pedro preso e também perecer, mas não foi este o caso. Pedro, então, ele é liberto de uma prisão de segurança máxima. A segurança que Herodes colocou foi a maior que ele podia colocar, exatamente para poder garantir que Pedro ia continuar preso. Mas a grande questão, irmãos, é que a igreja estava orando incessantemente. A igreja então pegou a maior de todas as armas, a oração, e começa a interceder incessantemente por Pedro. Aqueles planos de Herodes, eles acabam falhando. No fim das contas, Pedro não estava nas mãos de Herodes. Tiago também não estava nas mãos de Herodes. Tiago morreu, mas estava nas mãos de Deus, e agora, depois de morto, na presença de Deus, e a vida de Pedro estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O que Herodes não sabia, o que Herodes desconhecia, era o que Deus podia fazer por intermédio da sua igreja que ora. Deus tinha planos para Pedro, e não queria ele morto, não queria ele executado. Então repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou o lado de Pedro, que acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram. Você percebe esse versículo, irmãos? Você percebe a grandiosidade? Você percebe a beleza do versículo 7? A gente precisa parar e contemplar o versículo 7. Novamente, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Você percebe, você percebe a grandiosidade? Você deve estar pensando: claro, um anjo apareceu, um ser angelical apareceu dentro daquela prisão. Isso é impressionante, irmãos. Isso é algo impressionante. Mas existe algo aqui que passa despercebido, que é tão impressionante quanto o anjo. Pedro estava dormindo. Pedro estava descansando. Pedro não estava chorando pela própria vida. Pedro não estava desesperado. Pedro não estava acordado. E eu pergunto a você: quantas vezes você perdeu noite de sono por problemas? Quantas vezes você perdeu noite de sono porque discutiu com alguém e aquilo ficou remoendo na sua mente, às vezes um problema familiar? Quantas vezes você perdeu a noite de sono por questões financeiras, desafios financeiros, desafios profissionais?
Quantas vezes perdemos noites de sono? Na realidade, o que Pedro nos ensina aqui é que nós não perdemos essas noites de sono por causa dos problemas. Nós perdemos essas noites de sono porque a nossa confiança não está no Deus Todo-Poderoso. Pedro está preso, tem 4 soldados tomando conta dele, 2 estão algemados a ele. Sabe o que Pedro está fazendo? Dormindo. Pedro está dormindo. Essa é uma cena gloriosa. Pedro dorme com 2 soldados acorrentados a ele. Que confiança maravilhosa, irmãos. O homem de Deus descansa, pois ele sabe que a vida dele não está nas mãos de Herodes, a vida dele não está nas mãos de Roma, a vida dele está nas mãos do Rei do Universo, é nas mãos de Deus. Assim como as nossas vidas estão seguras na mão de Deus. A grande questão aqui, quando nós olhamos para Pedro, é ser fortalecido por essa confiança de Pedro. A igreja ora, Pedro descansa. Pedro tem o seu coração tranquilo de que sua vida está nas mãos de Deus. A intervenção chega. Não é um plano de fuga, não é uma rebelião política, é um anjo, é um ser angelical. E ele diz: acorda, depressa, levante-se. E aí Pedro coloca sandálias, Pedro coloca a capa, e Pedro sai andando pela prisão. As portas vão se abrindo, e Pedro vai passando pelas portas. As correntes, forjadas por ferreiros humanos, caem diante do poder de Deus. O que isso nos ensina, irmãos? Isso mostra a Herodes, isso mostra aos judeus, isso mostra aos cristãos de todos os tempos, que nenhuma corrente pode prender o plano de Deus. Nenhuma corrente, nenhuma dificuldade pode impedir os planos de Deus. Pedro sai da prisão, atravessa os postos dos guardas, portas de ferro se abrem, não por chaves humanas, mas pelo poder de Deus. Ele vai para a casa de Maria, a igreja estava reunida na casa de Maria. Maria é a mãe de João Marcos que escreveu o Evangelho. A igreja estava lá orando. E no versículo 14, nós vemos Pedro batendo na porta. Uma serva, uma empregada vem e ela ouve, ela reconhece a voz de Pedro. Ela reconhece que é Pedro e ela fica tão exultante de alegria que, em vez de ela abrir a porta, ela corre para dentro e ela vai anunciar para a igreja: olha, Pedro está à porta. E aí o que a igreja responde, irmãos? Rod diz: olha, Pedro está à porta. A igreja que estava reunida ali, ela diz: você deve estar louca. Quando nós olhamos para esse texto, para o versículo 14, nós vemos que, mesmo munida da maior arma de todas, que é a oração, por vezes nos falta confiança naquilo que nós estamos pedindo. O que a igreja estava pedindo? Para Deus livrar Pedro. A igreja estava incessantemente orando para que Deus enviasse socorro para Pedro, para que Deus pudesse intervir. Mas a grande questão é que, quando Deus faz, talvez a incredulidade, a dúvida, toma o coração da igreja. A igreja pediu a Deus por um milagre, mas quando o milagre bate a porta, literalmente, eles acharam que era loucura. Este é um lembrete humilhante de que nosso Deus é sempre maior do que a nossa fé. Deus está sempre fazendo além daquilo que nós pedimos. E a própria palavra diz, mais do que nós pensamos, mais do que desejamos, segundo o poder que opera em nós. Ele ouve, Deus age, Deus responde, e Deus nos surpreende e nos envergonha. Deus nos surpreende e nos envergonha. A libertação de Pedro então proclama: Deus é digno de confiança. Ele usa a aparente fraqueza da oração para desmantelar a força humana arrogante. Pedro então foge, está livre da prisão, sai de Jerusalém. Herodes manda fazer uma investigação, manda matar aqueles soldados que estavam tomando conta de Pedro, mata todos eles, e Herodes então vai sair de Jerusalém também.
Herodes, a partir do versículo 18, quando amanheceu, houve um alvoroço, e Herodes tendo procurado, aí diz aqui, versículo 19, Herodes tendo procurado e não achado, submeteu os sentinelas em interrogatório, ordenou que aplicasse a pena de morte, e descendo da Judeia para Cesareia, passou ali algum tempo. Herodes então sai de Jerusalém e vai para Cesareia. Lá ele recebe pessoas de Tiro e Sidom, viviam em brigas, estavam brigando, e aquelas pessoas vêm para poder tentar algum tratado de paz com Herodes. E eles dependiam do governo de Herodes, eles dependiam de Herodes para ter alguns benefícios. Herodes então vai se vestir como um rei, coloca sua roupa real, coloca sua coroa, se senta no trono e ele discursa. Ele faz um discurso e as pessoas começam a gritar e dizer: não é voz de um homem, é a voz de um Deus. A arrogância, ela tinha tomado o coração de Herodes de uma forma tão grande, que neste momento em que as pessoas começam a gritar, é a voz de Deus, Herodes aceita essa adoração. Nós vamos ver que Pedro, quando chega na casa de Cornélio, nós vimos aqui algumas semanas atrás, eles vão tentar reverenciar, e ele diz: não, eu sou homem como vocês. Paulo, quando estava na ilha, e ele foi mordido por uma serpente, não morreu, aqueles homens acharam, são deuses, e foram se curvar, e Paulo diz: não, somos homens igual a vocês. Mas Herodes recebeu os aplausos, Herodes recebeu a adoração, é voz de Deus e não de homem. Aqui nós vemos que a arrogância humana atinge o seu pico, né? O homem aceita a glória que é devida somente a Deus. A vaidade se transforma em blasfêmia. Ele se deleita na adoração que pertence a Cristo. E o versículo 23 diz: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele haver não dado glória a Deus, e ele foi comido de vermes e morreu. Aprendemos aqui, irmãos, que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. O homem pode se exaltar, o homem pode construir impérios, pode pensar que controla a vida e a morte, mas a qualquer momento, o Deus que o criou, pode soprar e ele se torna nada. Como dizia Lutero, somos um saco de pó e vermes, isso apenas. A arrogância humana é uma afronta à majestade de Deus, e ele a julgará. E talvez você esteja pensando: mas está tranquilo, né? Não somos iguais a Herodes. Eu digo, cuidado, mesmo dentro da igreja é possível vivermos para a nossa própria glória. Vemos os fariseus que viviam assim. Deus é soberano e o único digno de louvor e adoração, mas nosso coração pecador sempre quer um pouco da glória para si. Nosso coração pecador sempre quer um aplauso, um tapa nas costas, sempre quer uma exaltação. Tome cuidado com isso, irmãos. Coloque sua vida na presença de Deus e peça para Ele sondar o seu coração, e viva para a glória de Deus. Então vimos o poder que desafia as correntes, e Pedro sendo liberto da prisão, o juízo de Deus, o juízo que humilha a arrogância, e finalmente o triunfo inevitável do Evangelho. O texto ele vai caminhar para o final. E qual é então o resultado final disso? Qual o resultado seria se nós tivéssemos lido só o primeiro versículo? Se você tivesse apenas o primeiro versículo, imagine que nós estamos num país perseguido e você só tem uma folha rasgada da Bíblia, e nessa folha rasgada só tem o capítulo 12, versículo 1, que diz: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar, mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e prender Pedro. Você só tem isso. Talvez o terror, o temor tivesse tomado o seu coração. Mas não, você tem todo o capítulo, você está lendo o capítulo, você está vendo o poder de Deus. A pergunta é: qual o resultado final? Qual o final deste capítulo? O rei persegue, mata um apóstolo, prende outro, e em seguida morre de forma terrível. A igreja ora, vê o milagre da libertação, que mal consegue crer. Mas e a palavra? E o Evangelho, irmãos? O alvo final da perseguição. O alvo final da perseguição não é Tiago, não é Pedro.
O alvo final da perseguição não é a igreja. O alvo final de toda perseguição é o Evangelho, é a própria mensagem do Evangelho. E a pergunta é: e o Evangelho? O alvo final dessa perseguição? Versículo 24 é o clímax, é o ponto alto do capítulo, é o ponto de exultação. E o versículo 24 diz: entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Que declaração de triunfo, irmãos! Que declaração de triunfo! Por quê? Porque a palavra não estava acorrentada, a palavra não foi esmagada. Tiago morre, a palavra cresce. Pedro está na prisão e a palavra cresce. Herodes se gaba e a palavra cresce, a palavra se multiplica. Entenda uma coisa, queridos: o homem pode matar o mensageiro, mas ele não pode matar a mensagem. O homem pode construir prisões para o pregador, mas a palavra de Deus não está presa em grades. A palavra não pode ser parada. Esta é a glória do Evangelho. Este é o terror e o ódio deste mundo. Eles podem matar os pregadores, eles podem aprisionar os crentes, eles podem aprisionar e perseguir 380 milhões, eles podem perseguir o dobro e o triplo disso. A igreja permanecerá firme e o Evangelho continuará crescendo e se multiplicando. Deus continuará alcançando o seu povo. Esta é a glória do Evangelho. Este é o ódio do mundo. O mundo odeia a mensagem do Evangelho, mas o maior ódio é que ele nunca conseguirá parar o Evangelho. Ele nunca vai conseguir estacionar, ele nunca vai conseguir prender. Ele pode construir as piores prisões, ele prenderá o pregador, mas o Evangelho continuará crescendo e se multiplicando. O plano de Deus de redimir um povo para si, através de Cristo, é invencível. O plano de Deus para redimir, para salvar, para perdoar um povo para si, através de Cristo, é invencível. Então, se você está aqui nesta noite, você já foi alcançado pelo Evangelho, glorifique a Deus. Se você está aqui nesta noite e não foi alcançado, se entregue ao Senhor nesta noite. O Evangelho, ele é invencível. Não importa o ditador, não importa as leis, não importa a crítica acadêmica, não importa todos esses acadêmicos que se juntam para tentar desacreditar a palavra de Deus, não importa o ceticismo cultural, não importa uma cultura woke, não importa nada disso. A palavra de Deus prevalece e avança. O que aconteceu com Herodes, comido de vermes? O que aconteceu com a palavra? Ela cresceu e se multiplicou. A palavra de Deus tem o poder. A palavra de Deus não pode ser parada. Por quê? Porque é a própria vida de Deus em forma escrita. E eu concluo então: viva para a palavra que prevalece. A mensagem desse texto, irmãos, é que Deus é soberano sobre a perseguição. E Deus é soberano sobre a arrogância humana, exaltando o seu poder e fazendo a sua palavra prosperar para a sua própria glória. Meus irmãos, qual é a verdade que devemos saborear então nesta noite, neste banquete, que deve despertar nossas afeições e nossos impulsos? A verdade é essa: nossa esperança e nossa segurança não está na ausência de sofrimento, mas está na soberania e na palavra de Deus, que governa o sofrimento e destrói o arrogante. É Deus o foco. O Deus que fez as correntes caírem, o Deus que fez o anjo ferir o rei, é o mesmo Deus que hoje tem as nossas vidas em suas mãos. O nosso propósito então é viver uma vida de exultação, viver de tal forma que a nossa vida exponha, que a nossa vida deixe claro a verdade de que Deus é soberano e está acima de tudo e de todos. Não temos a espada de Herodes, não temos a arrogância, talvez sim, talvez não,
Não temos as dores de Pedro ou a morte de Tiago? Ainda não. Mas se você está sofrendo algum tipo de perseguição, problema, dificuldade, dor, preocupação, ore. Ore com uma ousadia humilde, sabendo que aquele que ouve é maior do que as correntes que nos prendem, sabendo que aquele que ouve é maior do que as nossas dificuldades, lutas e dores. Se você está sendo tentado à vaidade, ao sucesso que busca a glória própria, trema. Lembre-se de Herodes. Lembre-se de que a glória é dada somente a Deus, pois o juiz começa a julgar quando nós aceitamos a glória que pertence somente a Ele. E acima de tudo, dedique a sua vida à palavra de Deus. Dedique a sua vida a este poder que não pode ser parado, a este poder que não pode ser preso. Dedique a sua vida à palavra de Deus. Seja um portador desta palavra que cresce e se multiplica, porque a única coisa que sobreviverá à morte de reis, ao colapso de impérios, é a palavra de Deus, que subsiste para sempre. Submetemos-nos à palavra, adoremos ao Deus soberano e vivemos para a glória de Cristo. Essa deve ser a direção das nossas vidas. No início de Atos 12, vemos Tiago morto, Pedro na prisão, aguardando a sua morte, e o tirano Herodes aproveitando a popularidade e o poder entre os judeus. Enquanto isso, a igreja ora, a igreja clama. E no final do capítulo, enxergamos Pedro milagrosamente liberto, pregando o Evangelho, Herodes morto, comido por vermes, e a palavra de Deus crescendo e se multiplicando. Dedique sua vida à palavra. Se você é um cristão, dedique sua vida à palavra. Não abra mão deste privilégio. Talvez você esteja aqui, irmãos, e você não lê a Bíblia. Ah, pastor, está tudo bem. Não está, não. Não está, não. Tome cuidado com isso. É muito fácil nós nos afastarmos da palavra. É muito fácil a nossa agenda ditar a nossa vida. Tome cuidado. Viva pela palavra. Se coloque diante do Senhor humildemente em oração e clame a Ele por sua vida. Mas se você está aqui e não se entregou a Cristo, se entregue ao Senhor. É este Senhor que cuida das nossas vidas de uma forma poderosa. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por nossas vidas. Obrigado por sua palavra, obrigado pelo Evangelho. Este Evangelho poderoso, que não pode ser preso, parado. Este Evangelho invencível. Que a glória do Senhor e a sua misericórdia esteja sobre todos nós. Converta vidas nesta noite, fortaleça corações, renove as forças da sua igreja e do seu povo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus.